Leiamos Gênesis capítulo 17, versículo 1. Eu vou pedir para você ler bem forte na versão revista e atualizada. Gênesis 17, 1, já está lá. Você pode ler bem forte? Pastor, mas esse é capítulo 17. Até hoje, nós chegamos só até que capítulo? 14. 17 vai ser amanhã. Aham. E nós vamos estar refletindo sobre isso. Olhando para trás, desde o dia 1º, na primeira leitura que fizemos até o dia de hoje. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vai estar comigo? Vai estar funcionando? Então, quando eu fizer assim, tá bom? Nosso sinal é esse, ok? Mais do que um caminho, aliás, mais do que um ato, perdão. Mais do que um ato, um caminho. 2026, nós estamos na jornada da obediência. Mas nós vivemos em uma geração que valoriza resultados rápidos. Eu tenho falado muito de neurociências, das descobertas das neurociências, das implicações do funcionamento do nosso cérebro em virtude dos estímulos que recebe. E os nossos cérebros têm sido extremamente estimulados por coisas muito rápidas. Quando eu era criança, não existia a fotografia colorida. Os mais antigos aqui vão lembrar disso. A máquina fotográfica, pelo menos no Brasil ainda, a máquina fotográfica, ela, para ser útil, era preciso comprar um rolo de filme, que você comprava de 12, 24 ou 36 poses. O pobre só podia comprar o de 12 e o rico de 36, porque era caro. E eu me lembro como se fosse hoje uma máquina fotográfica que eu pude comprar, chamada Tequinha. Alguém que se lembra da Tequinha? Será possível? Não acredito. Sério? Você teve uma Tequinha? Tem mais alguém aqui? Também você teve uma Tequinha. A Tequinha era uma máquina fotográfica que parecia feita no fundo do quintal de alguém. Mas ela era vendida. Ela era uma máquina que usava o mesmo filme, porém, ela tinha uma composição, uma apresentação extremamente mais simples. E por isso mesmo, a gente perdia muito filme. A gente batia o filme, a foto, e a foto velava. Lembra da foto velada? Você batia a foto e você levava na loja que fazia a revelação. Como é que a gente chamava a loja? Era estúdio, né? Hein? Laboratório, isso aí. Levávamos para o laboratório. E aí chegava lá, entregava, dizia quantos filmes eram, aliás, não precisava, já vinha no invólucro, e você colocava ali, você tinha que pagar antecipado um sinal, e era um valor para cada foto. Por quê? O rolo tinha 12, você batia 12, mas se ia sair alguma, era surpresa. Então havia sempre aquela expectativa, será
Quantas fotos será que valeu? Será que é aquela que eu mais queria? E muitas vezes o filme voltava completamente velado, a foto não saiu. Que frustração! Eu não sei quantos de vocês, mas eu perdi muita foto, muito filme e muito dinheiro nesse negócio. Depois veio o filme colorido. Naquele tempo, a televisão era de botão. Para trocar o canal, você tinha que levantar da cadeira, do sofá, ir até a TV, que normalmente ficava uma certa distância, porque as casas naquele tempo eram com cômodos grandes. Uma sala, via de regra, ela tinha no mínimo 5 metros por 3. Então você se levantava daqui, você tinha que ir até lá, você dava pelo menos uns 6 passos para você mexer no seletor de canal, para então mudar de um canal para o outro. Não satisfeito com o seletor, ainda tinha um botão chamado contraste, porque você ligava a televisão e você batia um papo até a imagem aparecer, porque a televisão era feita de tubos, não tubos, mas como se fossem umas lâmpadas chamadas válvulas, não é? Que tinha um filamento que aquilo tinha que esquentar, tinha que chegar a um ponto de captação de energia, que então trazia a imagem e o funcionamento de todo aquele equipamento, e a imagem ia aparecendo em fade in. A garotada hoje sabe o que é isso, né? Na tela, ia aparecendo como que vindo de uma nuvem. E às vezes a imagem que vinha tinha que ir lá no botão de contraste e acertar, porque o negócio tinha meio fantasma, aí você tinha que acertar até a imagem ficar certinha. Não satisfeito, às vezes o vento atrapalhava, então alguém tinha que subir no telhado da casa e mexer no posicionamento da antena, e alguém aqui embaixo dizia, ainda não, está melhorando, está quase. Muitos de nós aqui já vivemos isso. Quem viveu isso aí? Aí veio a TV colorida, mas ainda estava assim, veio, se não me engano, a Telefunken, com um diferencial. Agora não era o seletor, eram botões que você apertava. Já melhorou, não tem que ficar ajustando, é só apertar o botão. Até que um dia, a tecnologia saiu daquela válvula, foi para transistor e tal, e veio o tão famoso controle remoto. E agora a gente não precisava mais levantar da cadeira. Era só apertar o botão. Isso resolveu muito problema, mas também causou muito problema. Porque agora o dono da bola, ou melhor, o dono do controle é que decidia qual canal. Porque quase sempre quem decidia o canal é quem tinha a disposição para ir lá e virar o seletor. E nós chegamos ao nosso tempo, quando nós temos tudo isso na palma da mão. E as informações e a comunicação passou a ser muito rápida, muito veloz, e as coisas vêm sendo cada vez mais rápidas. E hoje, as publicações que passam de 15 segundos, passam de 13 segundos, e muitos que estão hoje pensando em ganhar algum dinheiro na internet, com publicação, sabem que tem que captar a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos de exposição do seu vídeo. Por quê? Porque senão o dedo rola para o outro. Não gostei. Não gostei. Tudo muito rápido. E o nosso cérebro vem sendo trabalhado. E uma construção de caminho neural, levando-nos a buscar cada vez mais as coisas que satisfaçam com rapidez. E é isso que nós somos, uma geração que valoriza resultados rápidos, valoriza aquilo que me satisfaz já. Autonomia absoluta, decisões baseadas no próprio coração.
E a palavra obediência para muitos soa como perda de liberdade. Obedecer. Quantas vezes o pastor já instruiu? Papai, mamãe, não coloca celular na mão do seu filhinho. Não antes de 13 anos, não antes que a escola diga é necessário fazer uso e virtude de que os aplicativos da escola, do estudo, do material escolar estão lá e ele vai precisar acessar. Por quê? Para você não construir nele aquilo que vai desconstruir nele o potencial que Deus criou para que ele desenvolva. Que dificuldade para papais obedecerem a ciência que diz não faça isso, você estará amaldiçoando o seu filho para o futuro dele. E com que tristeza eu vejo, mesmo orientando, e ninguém pode nem dizer, não, pastor Cláudio fala isso, que ele é pastor. Não, ele não é só pastor. Ele tem formação científica. Ele tem autoridade científica para dizer, não faça isso, você está estragando a mente, o cérebro, o futuro do seu filhinho. Mas com que tristeza eu vejo papais que são teimosos, desobedientes, e vão chorar lá na frente, porque a desobediência cobra o seu preço. A palavra obediência para muitos soa como perda da liberdade. O pastor está querendo mandar na minha vida. O médico está querendo mandar na minha vida. Papai e mamãe estão querendo mandar na minha vida. Mas à luz das Escrituras, amados, obedecer nunca foi prisão. Obedecer sempre foi caminho. Eu queria que você repetisse algumas coisas, e ao longo desse ano eu vou te levar a repetir coisas, porque isto ajuda, contribui para que a sua mente possa construir os caminhos neurais que se fazem necessários, gravar, fixar na sua memória. Então eu gostaria que você repetisse isso. Obedecer não é prisão. É caminho. Desde o Éden, amados, até a aliança com Abraão, Deus deixa claro que a vida floresce quando o homem escolhe andar segundo a sua palavra. Andar segundo a palavra de Deus é uma escolha. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Não surge isolado, ele é o ponto alto de uma longa jornada até aqui. Vamos lembrar o que lemos desde Gênesis 1 até o último versículo do capítulo 14 que chegamos hoje. Quais são as temáticas que esses textos nos trazem? Que caminho é este que foi trilhado até aqui, demonstrado, revelado na Escritura Sagrada? Primeiro, criação. Depois, queda. Depois, corrupção do gênero humano. Depois, juízo de Deus sobre toda a raça humana. Depois, preservação do remanescente para a geração de uma nova raça humana. E agora, chegamos à promessa de Deus. Tudo converge para esse caminho chamado simples e profundo de Deus. Anda na minha presença. Repita o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença. Diz para quem está próximo, porque isso é para você fixar na sua mente e ajudá-la a fixar. Deus diz: anda na minha presença.
Desde o dia primeiro, amados, nós começamos a nossa jornada de leitura diária no caminho da obediência. E eu vou fazer agora uma rápida retrospectiva daquilo que nós vimos desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do capítulo 14, lido hoje. Ou que você ainda lerá. Gênesis capítulo 1 a capítulo 3, nós vimos que no Éden, a obediência era o ambiente de vida. Deus cria todas as coisas com ordem, propósito e bondade. O homem não nasce para decidir o que é bem e mal. Isso já estava definido por Deus. A única exigência no jardim não era complexa. Deus não estabeleceu uma ordem difícil, complexa, não. Não era esforço, Adão não tinha que se esforçar, não era sacrifício, Deus não exigiu isso de Adão, era confiança. A desobediência nasce, amados, quando o homem decide, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. O que foi a tentação? Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você se tornará igual a Ele. Você será autossuficiente. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Tem uma pessoa aí que de vez em quando Satanás perturba para ela ser autossuficiente. Orgulhosa. Centrada em si mesma. Toda desobediência é, no fundo, uma crise de confiança. Se Eva tivesse confiado em Deus, se Adão tivesse confiado em Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Estava todo mundo peladão, andando por aí, comendo manga, que é a fruta da estação, sim ou não? Tomando banho de cachoeira, de praia, olhando um para o outro peladão, sem vergonha de nada, porque o pecado não existiria. Toda desobediência é uma crise de confiança. O pecado, amados, ele quebra a comunhão, mas ele não anula o propósito de Deus. E o que é que vemos? Deus continua buscando o homem. E aqui está um diferencial importantíssimo do cristianismo. Em todas as religiões, o homem está buscando Deus. O homem está criando um Deus para si. Somente no cristianismo é Deus, o Criador do homem, quem o busca. No segundo dia, nós lemos Gênesis de 4 a 6, capítulo 4 ao capítulo 6, e vimos quando o mundo perde referência, a obediência preserva. Caim escolhe fazer do seu jeito. A partir daí a humanidade se corrompe. A violência se torna normalizada. Isso te parece algo bem contemporâneo? E a consciência se torna relativa. Parece que a gente está vivendo isso hoje, não? Mas a Bíblia diz algo poderoso. Dentro desse contexto caótico, diz o texto, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Noé obedeceu sem aplausos. Noé obedeceu sem confirmação social. Noé obedeceu sem precedentes históricos. Espera aí, deixa eu ver se já aconteceu
Noé não teve precedentes históricos para ele obedecer. Ele simplesmente obedeceu. Obedecer, amados, muitas vezes é caminhar contra a corrente, confiando que Deus vê o que o mundo ignora. No terceiro dia, nós lemos Gênesis 7 até Gênesis 9 e vimos que o juízo passa, mas a obediência constrói futuro. O dilúvio vem, o mundo antigo passa, mas a arca permanece. Depois do juízo, Deus não começa com leis. Olha que interessante. Deus não começa ou recomeça a história da humanidade pegando, dizendo assim, olha só, Noé, a partir de agora, pega aí um pedaço de pedra e começa a anotar a lei que vai vigorar a partir de agora. Não. O novo tempo, depois do juízo, não começa com leis, começa com aliança. A obediência, amados, não é resposta ao medo do castigo, mas à fidelidade de um Deus que preserva a vida. Você pode repetir isso? Obediência não é resposta ao medo do castigo, mas a fidelidade de um Deus que preserva a vida. Eu não amo a Jesus, eu não cultuo a Deus, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu amo a Jesus, eu cultuo a Deus, porque eu já fui salvo do inferno. No quarto dia, hoje, você deve ter lido, e se não, você ainda tem a oportunidade, o dia não acabou. Gênesis capítulo 10 até o capítulo 14, cuja ênfase está entre o ego e a promessa, a obediência escolhe Deus. Abraão e Ló caminham juntos, mas escolhem diferente. Ló escolhe com os olhos. Abraão diz, está aí a terra toda. Escolha o lugar para onde você quer ir, o lado que você for, eu vou para o outro. E diz a palavra de Deus que Ló olhou para as campinas e escolheu o lugar que lhe parecia mais promissor, mais enriquecedor, que tinha mais recurso. Ló estava como Caim, olhando para as coisas. Abrão, ele escolhe com o coração submisso. Por quê? Porque ele obedece a Deus. Enquanto Ló estava agarrado com Abraão, sendo Ló de uma inclinação para a desobediência, não tinha o coração reto como de Abraão para temer ao Senhor, Deus não podia revelar certas coisas e não poderia realizar certas coisas na vida de Abraão. Foi preciso Abraão ter uma disposição para um ato de desprendimento. Abraão ainda não tinha um filho. Ele amava o seu sobrinho Ló. Mas ele decide deixar Ló e ir embora. Abraão escolhe com o coração submisso. Abraão abre mão do controle porque ele confia no caráter de Deus. Ouça, obediência nos livra de decisões movidas pelo sentimento, pelo ego e nos conduz ao caminho da promessa. Você pode repetir isso? A obediência. Vamos lá, obediência nos livra de decisões. O quê? Então chegamos ao dia de hoje. Chamado da obediência madura. Deus diz para Abraão, anda na minha presença.
Voltemos ao eixo central da nossa caminhada nesses primeiros dias de 2026. Vamos ler de novo o texto bíblico que lemos inicialmente, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amados, esse versículo não inaugura a caminhada de Abraão. Isso foi lá atrás. Esse versículo aprofunda a caminhada de Abraão. Abraão já tinha ouvido a voz de Deus. Gênesis 12. Já tinha obedecido sem saber para onde ele ia. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele já tinha obedecido. Ele tinha enfrentado fome. Ele tinha enfrentado guerras. Ele tinha enfrentado conflitos. Ele tinha feito escolhas acertadas e escolhas equivocadas. Ele creu na promessa. Ele tinha esperado. E você vai ver essa semana, amanhã, que ele também se precipitará. Agora, depois de anos de caminhada, Deus não lhe entrega um novo mapa, mas um princípio regulador da vida inteira. Ele diz: anda na minha presença. Isso, amados, é linguagem de aliança madura. Então vamos analisar toda a fala do Senhor a Abrão e ver como isso se aplica à minha e à sua vida. Primeira fala do Senhor. Pode voltar o texto. O texto. O que é que Deus começa a dizer a Abrão? Eu sou o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a sua fala apresentando o fundamento da obediência. Deus começa se revelando, amados. Ele não começa se exigindo de Abrão. Abrão não é chamado a obedecer porque ele entende tudo. Porque ele controla o futuro. Ou porque ele é impecável. Não. Ele é chamado a obedecer porque Deus é quem ele é. E quem Deus é? O Todo-Poderoso. A obediência bíblica não nasce do medo, mas da revelação correta de Deus. Você pode repetir isso? A obediência bíblica não nasce do medo, mas da revelação correta de Deus. E aqui se conecta com Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. O homem cai quando ele começa, ou quando ele passa a duvidar do caráter de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Obedecer é descansar na sabedoria do Criador. Por que nós vivemos tantos problemas relacionados à ansiedade? Por causa da indisposição para obedecer. Tem muita gente que hoje está num CTI de hospital. Você sabe por quê? Porque desobedeceu uma orientação de alguém que tinha autoridade para dizer: você precisa procurar um médico, vá ao médico. E a pessoa diz: não, eu estou tratando com chazinho, eu estou tomando um remedinho que fulano me receitou. Há muitos que hoje estão entre a vida e a morte por não dar ouvidos, obediência a uma voz que tem autoridade. Como nós somos desobedientes. Alguém já disse que o Brasil tem, nem sei, vou falar o número aqui não exato, 200 milhões
de brasileiros e 200 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo entende bem isso, né? Porque todo mundo assiste o jogo dizendo o que está certo e o que está errado. A gente sabe mais do que o técnico que está preparado está lá dentro. Se o país tem 200 milhões de habitantes, tem 200 milhões de médicos. Todo mundo tem uma receita para dar para alguém que está passando por algum tipo de problema de saúde. E com isso, irmãos, vai sendo cada vez mais incorporada essa predisposição desobediente. Mas obedecer é descansar na sabedoria do Criador. Sabe por que a gente tem dificuldade para obedecer? Sabe por que a esposa tem dificuldade para ser submissa ao marido? Sabe por que marido tem dificuldade para ser obediente a Deus? Sabe por que filhos têm dificuldade para obedecerem aos pais? Sabe por que cidadão tem dificuldade para obedecer às leis? Porque há uma maldição que afeta todos nós, que é a inclinação para a desobediência por causa do pecado. E fazer morrer esta inclinação é o desafio nosso de todos os dias. Não apenas nesses 365 do ano de 2026, mas de toda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Porque em mim há uma guerra entre o velho homem, que é carnal, e o novo homem, que é espiritual. O velho homem, que é carnal, ele é sujeito aos impulsos, às influências do meio, do ambiente, da história, da formação psíquica, emocional. Mas o novo é aquele que tem que se renovar todos os dias, em confronto com a verdade eterna do Senhor, para a obedecer. Por isso, a palavra do Senhor diz: aquele que esteve em Cristo, é isso? É aquele que está em Cristo. É o quê? Ontem eu fui. O ontem não volta. O interessa é hoje. Quem sou eu hoje? Eu hoje sou o desobediente de ontem? Eu hoje sou aquele que, em vez de ir ao médico, eu fico tomando um chazinho, ouvindo a receitinha da irmãzinha, da curandeira, do sei lá o quê? Eu hoje sou aquele que obedeço a palavra, eu busco a palavra para conhecer a verdade que liberta. A verdade liberta do quê, irmãos? Do não saber, da ignorância. E aquele que deixa de ser ignorante, aquele que passa a saber, esse não é mais escravo, passa a ser livre. Obedecer é descansar na sabedoria do Criador. O Senhor diz, texto? Quando eu disser o Senhor diz, você põe lá o texto. O texto. Primeiro o Senhor diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois o que o Senhor diz? Anda na minha presença. Deus estabelece o estilo de vida da obediência. Observa, Deus não diz, cumpra as regras. Deus não diz, realize tarefas. Deus não diz, execute rituais. Deus diz o quê? Anda na minha presença. Ele diz, anda. Qual é o verbo ali? Qual é o verbo ali? Cumprir. O verbo ali é realizar. Tá? O verbo ali é executar. Qual é o verbo ali? Olha para quem está ao teu lado. Você está andando? Deus diz anda. Isso fala, amado, de processo, de continuidade, de constância, de direção. Deus diz, anda, mas não diz para ele, anda para qualquer lado, não interessa, importa que você ande, não fique parado não. Quem fica parado é poste. Deus diz para ele o quê? Anda
na minha presença. Amados, obediência não é um evento espiritual. Tem que olhar para mim. Obediência não é um... Vamos lá, gente. O que é obediência? Não é um evento espiritual. Obediência é o quê? É um caminho espiritual. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. É um caminho espiritual. Aqui se conecta com Gênesis capítulo 4 ao capítulo 6 do dia 2. Quando o mundo perde referências, quem anda com Deus não se perde. Caim oferece algo, mas Noé faz o quê? Anda com Deus. Você lembra da palavra de Deus lá na frente que vai dizer assim, eu não estou importando, não estou nem aí para o sacrifício de vocês não. O que eu estou querendo é que vocês me obedeçam. Eu já estou enojado dos sacrifícios que vocês vêm me trazer. Vocês vêm me trazer o sacrifício, vocês vêm me trazer oferta para obra de construção, de reforma, disso, daquilo. Mas vocês saem do culto, o coração de vocês não é meu. Vocês não me obedecem. Eu estou enojado disso. É por isso que tantas vezes eu digo, se você vem trazer a sua oferta, mas o seu coração não vem junto, fica com você. Deus não recebe. Vai te fazer benefício nenhum. A igreja vai usar o dinheiro que vai ser aplicado para socorrer necessitados, viúvas, órfãos, missionários que estão nos mais diferentes lugares, pagar a energia elétrica, sustentar todo o culto, aquilo que realizamos, mas não vai adiantar nada para a sua vida. Por que não? Porque o seu coração não vem junto. Você fez um voto dia 31, mas dia 2 você já esqueceu porque comeu muita rabanada. Estava muito quente. Quando o mundo perde referências, quem anda com Deus não se perde. Caim oferece algo porque o coração dele estava nas coisas. Por isso diz a palavra que ele trouxe artigo indefinido, qualquer coisa, algo que não significava nada de verdade, verdadeiramente importante, sacrificial, valoroso para ele, por reconhecer quem era o Deus que ele estava dizendo adorar. Mas Noé, o que ele fez? Andou com Deus. A diferença, amados, não é o bem ofertado, é relacionamento obediente por demonstrar saber quem Deus é. Quem sabe quem Deus é, não duvida. Quem sabe quem Deus é, não fica ansioso. Quem sabe quem Deus é, descansa. Irmãos, ansiedade pode ser fruto de excesso de trabalho, de excesso de pressões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ansiedade que é reflexo de excesso de futuro. Alguém que não dorme pensando, e se? E se não? E como? Quando a palavra do Senhor diz, entrega teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar em Deus é o quê? Saber quem Ele é. E Ele diz, texto, eu sou quem? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito fala de inteireza. Não fala de perfeccionismo. Tem muita gente que confunde isso. Não é ser perfeito no sentido de você não vai ter falhas. Você não pode ter falhas. Você tem que ser como eu criei. Porque isso é impossível. E Deus o sabe. Deus não está falando de perfeccionismo, Deus está falando de inteireza. A palavra hebraica aqui é tamim,
não fala de impecabilidade moral, mas fala de inteireza, de alinhamento, de coerência entre fé e prática, entre dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e na hora de agir, age de acordo com aquilo que diz saber. Eu sei quem Deus é, por isso eu descanso. Eu sei quem Deus é, por isso eu obedeço. Não por medo, mas por amor, por saber quem Ele é. Deus está dizendo a Abraão, chega de áreas compartimentadas na sua vida. Nisso aqui você confia, mas naquilo ali não. Nisso aqui você obedece, mas isso aqui você diz, não, não é bem assim. Chega de áreas compartimentadas. Chega de fé parcial. Você tem muita fé. E você diz, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, mas você não dorme pressionado pelas vozes do mundo espiritual que enchem os seus ouvidos espirituais para fazer você acreditar que é seu pensamento, gerando em você a insegurança, a instabilidade emocional, de modo que você não consiga nem dormir pensando no amanhã. Chega de obediência seletiva. Escolhe aquilo que vai obedecer. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai chegar lá, nós vamos chegar num rei chamado Josias. E Josias vai assumir o reinado, quem sabe, com que idade? 8 anos de idade, uma criança. E a palavra de Deus diz que quando ele chega a 16 anos, quem tem 16 anos aqui? Levanta aí o braço, quem tem. Quando chega a 16 anos, ele descobre o livro da lei. Sabe o que é o livro da lei? A Bíblia Sagrada. E por que descobre? Porque o templo estava fechado. O templo tinha sido profanado com um monte de ídolos lá dentro. Um monte de sujeira moral e espiritual que estava imergido no seu reino por causa de seu pai e aqueles que vieram antes dele. E Josias, ele teme ao Senhor, porque ele vai ler as crônicas dos reis que vieram antes dele, e ele vai ver que no tempo de seu antepassado, Davi, o reino foi um reino vitorioso, abençoado, extraordinário, porque Davi foi um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. O que é ser perfeito? É buscar ser segundo o coração de Deus. Não é ser perfeccionista, porque Davi foi perfeito no ponto de vista de não errar. Não, ele cometeu erros graves. Mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Se quebrantava. Ele olha para si e diz, eu tenho grana, eu tenho poder, eu estou aqui morando numa casa, um palácio de pedra, enquanto o templo do meu Deus continua sendo um negócio que vem lá desde o tempo de Moisés, feito de pelo, de pele, de camelo. Armado num lugar. Eu não posso ter uma glória que excede aquilo que olham para mim e veem. Não pode ser maior do que aquilo que olham para o meu Deus e veem. Davi então quer construir uma casa que glorifica a Deus por aquilo que os olhos veem. Que o mundo inteiro diga, lá no reino de Israel, tem que ver o templo. Rapaz, você tem que ver o templo da primeira igreja batista em Belfort Roxo, rapaz. Que coisa extraordinário. E aí vem Salomão, filho de Davi, e constrói o templo suntuoso, e vem gente de tudo quanto é lugar, e fica impressionado com a riqueza e a beleza daquele lugar, que séculos mais tarde vai ser destruído por Nabucodonosor. Por quê? Deus não habita em tendas feitas pelas mãos dos homens. Onde é que Deus quer habitar? Pega o dedinho. Aponta para cá. Ah, para cá não, aí para aí, ó.
Deus quer habitar no seu coração, no nosso coração. Josias, ele faz uma grande reforma religiosa. Ele limpa o templo, ele joga fora toda aquela sujeira de ídolos que estavam lá, ele restabelece o culto a Deus, ele restabelece a obediência ao cumprimento da festa pascal, da lembrança da libertação dos seus antepassados que foram escravos no Egito, e ele começa a celebrar e adorar e cultuar a Deus, levando todo o povo a se voltar para Deus. Josias produz uma extraordinária revolução espiritual na sua nação. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava ser perfeito. Isso conversa diretamente com Gênesis capítulo 7 a 9, do terceiro dia. Noé fez tudo exatamente como Deus ordenara. Olha para quem está do teu lado. Diz para ele, Deus não está querendo perfeição da sua parte. Mas Ele espera que você obedeça e faça tudo como Ele ordena. Você sabe o que Josias fez? Mal comparando, Josias, naquele tempo, o reino era teocrático. Josias pega e diz, a partir de agora, ó, árvore de Natal, nunca mais. Isso é lixo, isso é elemento do paganismo dentro do templo. Joga isso fora. Não tem mais. Sabe o que ele diz? Meu Deus do céu, eu vou arrumar um problema agora. Não, vocês ainda não estão preparados para isso não, eu preciso preparar vocês. Por quê? Porque, irmãos, tem muita coisa que a gente colocou ao longo de séculos, e mais particularmente do último século para cá, dentro da igreja, dentro da nossa vida, no nosso coração, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de viver. Nós temos elementos que vêm e foram sutilmente estabelecidos dentro do nosso contexto pessoal e particular de vida, e que se tornou algo normalizado no nosso contexto de relacionamento social e com Deus, mas que é pecado, que estimula o pecado, que incentiva o pecado, que trabalha com áreas da nossa mente e que nos conduz à predisposição para o pecado. E Josias vem e ele causa uma revolução social e religiosa. E deixa eu dizer uma coisa para você, a revolução social positiva só acontece quando a revolução espiritual, que é interior, acontece primeiro. Primeiro, eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e faço uma aliança com Ele por reconhecer que viver do meu jeito, viver do jeito dos outros, viver de acordo com a ideologia, com a filosofia, com o que o influencer diz, o que quem quer que tenha dito, o meu pastor do passado, mas que conflito com a palavra de Deus diz, meu pastor estava errado nisso aqui. E quando eu começo a mudar isso para viver santidade, eu tenho uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque vão começar a olhar para mim e dizer assim, ih, virou santarrão, ih, agora é um fundamentalista, o quê? Não pode mais ter árvore de Natal? Que idiotice, que ridículo. E aí, porque eu sou pastor, e todo pastor, o que ele mais sente realizado é ver todos os espaços vazios dentro do templo, preenchido por pessoas que vêm para cultuar e adorar a Deus, ver um monte de gente até ir embora para aquela igreja ali, onde nada disso é falado. Porque santidade lá é quase que a mesma coisa que o espiritismo kardecista. É fazer o bem ao próximo, entregando cesta básica, quentinha na madrugada.
fazendo bloquinho de carnaval de Jesus, e não passando por uma revolução espiritual. Irmãos, aqueles que sabem a história e viveram-na, não vocês que são adolescentes e jovens hoje, que estão debaixo de narrativas que são produzidas por aqueles que não querem que a história, a verdade, seja conhecida, sabem que a União Soviética era uma força tão poderosa que poderia ter tornado o mundo inteiro subjugado a uma ideologia desgraçada, que roubou a liberdade de pensar, a liberdade de se pronunciar, a liberdade de culto, que impôs o ateísmo. Mas o muro de Berlim, que separava a Alemanha em duas, a ocidental da oriental, que era da União Soviética, muro esse que muitos tentaram atravessá-lo para buscar a liberdade na Berlim Ocidental, e foram assassinados, foram mortos, para não terem o direito de escolher como queriam viver, para não terem o direito de demonstrar para o mundo que não fosse comunista, que viver no comunismo era desgraçado. Aquele muro caiu sem nenhum tiro ser deflagrado. E a convicção que eu tenho, e é de muitos, é que Deus estava ouvindo a oração da sua igreja, que clamava por aqueles irmãos que estavam lá oprimidos. Mas eu pergunto, o mundo se tornou melhor? Se tornou, irmão? Quem mora hoje na Alemanha está vivendo melhor? Em muita coisa está. Mas do ponto de vista geral, aquele povo está mais longe de Deus do que jamais esteve. Ah, meus irmãos, Noé fez tudo exatamente como Deus ordenara. E ele colheu o fruto disso. A obediência parcial sempre produz o quê? Pode ler isso bem forte. Diga então, obediência parcial, vai lá. Eu não peço que você leia só para você ler, para eu ouvir sua voz. Eu estou pedindo para você forçar a sua mente, focando naquilo que você está lendo. Então, leia de novo. Agora pensa no seu casamento. E leia essa frase de novo. Pode ler bem forte? Vós, mulheres, sede submissos aos vossos maridos. A mulher sábia edifica a sua casa. Vós, homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Convivei com elas com entendimento, dando honra a elas como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Lê de novo o texto, irmão. Jovens, obedecei aos vossos pais. Honre aos vossos pais, para que sejam longos e abençoados os seus dias na terra. O que diz a palavra? Leia bem forte. Façam aos homens como fazendo a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu.
Em outras palavras, não fica murmurando, reclamando e falando mal do teu patrão, do teu emprego, que antes você está desempregado, orou tanto pedindo a Deus para você ter. Por quê? Lê bem forte. A arca é a sua vida. A arca é a sua casa. A arca é o seu casamento. A arca é a sua família. A arca é a igreja de Cristo. A arca é a cidade onde você mora. A arca é o bairro em que você vive. A arca somos todos nós. Então, irmãos, aparece a circuncisão, que é quando a obediência se torna visível. Estou voltando para o panorama de todo o texto que lemos. Aparece a circuncisão, que é quando a obediência se torna visível. Deus estabelece um sinal externo para uma realidade interna. O que é que Deus faz? Deus estabelece um quê? Sinal externo. Diga, sinal externo. Para uma realidade interna. Irmão, você já parou para pensar? Para que Deus mandou no homem? Quem é que exercia e deveria exercer e deve continuar exercendo autoridade na casa, na família? O homem. Quem foi que Deus estabeleceu que fosse circuncidado? O homem. Qual o propósito de Deus em mandar circuncidar, irmão? Se não era para aniquilar a capacidade reprodutiva dele. Para que Deus mandou cortar o pedacinho lá? E não era para quem tinha fimose, não. Tendo e não tendo, corta. Circuncisão é isso. Por quê? Repita depois de mim para você ir pensando. Sinal externo. Para uma realidade interna. Qual é a realidade interna que o sinal externo deveria dizer? Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Todo mundo pode dizer que é de Jesus. Mas qual é o sinal externo que você tem apresentado? Da realidade interior do teu ser. Volta o texto. De que Ele é o teu Deus. Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. O que é isso aqui? Hã? Isso, fala bem forte. Sinal o quê? Externo do quê? Isso aqui não é místico, irmão. Isso aqui não é sobrenatural, irmão. Isso daqui não tem o propósito que você vai vir aqui, vai colocar a mão, porque quando você orar aqui, e o pastor vai estar de mão estendida, porque eu trouxe isso daqui sendo feito de madeira de acácia, trazida lá do deserto da Judéia, porque o Senhor vai agir quando você... Isso é nada disso, irmão. Isso tudo que você ouve por aí, isso é mentira, balela, isso é para arrancar dinheiro das pessoas. Sabe qual é o nome disso daqui, irmão? Sabe o que é isso aqui? Repita você que falou. Sinal externo de quê? Daquilo que você disse ter feito dentro de você. Uma aliança com Deus, um pacto de que 365 dias do ano 2026, você lerá a palavra de Deus todos os dias. Com que propósito? Se tornar o quê? O quê? Qual é? 2026 é o quê? Se tornar o quê? A circuncisão não salva Abraão, salva? Não. Mas ela era testemunha da aliança dele com Deus. Assim como a arca aqui no culto, contendo os compromissos depositados no dia 31 de dezembro. Está aqui, ó. Não vou falar o nome para não expor ninguém. Está aqui, ó. O nome, a assinatura e os ministérios que disse que vai buscar servir em 2026. Está aqui.
Isso aqui é para ser apenas o quê? O quê, irmão? Sinal externo para te lembrar. A leitura diária da palavra cumprindo seu voto será o quê? Sinal? Toda vez que você amanhecer, acordar cedo, e antes de você sair para... Não é para fazer no final do dia. Ninguém vai para o futebol e joga a partida primeiro para depois ir buscar o técnico para aprender, para treinar. Primeiro se faz o quê? Vai passar pelo técnico, que vai orientar, vai ensinar, vai apresentar a estratégia, só depois entra nas 4 linhas para jogar. Começa o dia buscando o Senhor, sua hora tranquila, lendo a palavra, o texto bíblico que está lá. São 3 capítulos por dia. Sabe quanto tempo leva para você ler 3 capítulos? Uma pessoa que lê lentamente, uma pessoa que não tem fluidez na leitura, essa pessoa vai gastar algo em torno de 7 a 10 minutos. Mas uma pessoa que tem influência na leitura não vai levar mais do que 5. Lendo. Depois vai ouvir a mensagem que o pastor coloca lá no canal. E vai refletir à luz de tudo que leu na palavra. E vai orar. E vai dizer para Deus, Espírito Santo, eu estou aqui. Continua falando comigo. E eu vou botar meu pé para fora de casa hoje. Para viver isso que eu aprendi nessa manhã. E que o Senhor me ajude a não esquecer. Você sabe por quê, querido? Porque quando você está ali de Bíblia aberta, lendo, realmente buscando conhecer a verdade, isso é um sinal externo. Para quem é esse sinal externo? Quem é que está vendo você fazer isso? Quem está vendo? O mundo espiritual. E o mundo espiritual é só Deus? É quem também? O diabo e os seus demônios. E a palavra do Senhor diz, ao que me honrar, eu honrarei. E honrar a Deus, não é falar para Deus, Senhor, te amo, mas só em pensamento. Senhor, estou aqui, ó, olha para o céu e está mandando para quem? Para o anjo da guarda? Os sinais não substituem a obediência. Eles fazem o quê? Pode ler bem forte. Os sinais não substituem a obediência, eles a expõem. Jesus diz, façam aos homens como se estivessem fazendo para mim. Em outras palavras, você que está lá no teu trabalho, tu vai trabalhar, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Pastor, mas meu patrão é um macumbeiro, meu patrão é um muçulmano que não gosta de cristão. Se ele estivesse no Iraque, ele me matava por saber que eu sou crente. Jesus disse o quê? Faça a ele como se estivesse fazendo a mim. Mas pastor, meu patrão, eu descobri que ele não depositou meu fundo de garantia. A palavra do Senhor diz o quê? Faça a ele como se estivesse fazendo a mim. O nosso problema, irmãos, é que nós somos doutrinados pelo dia a dia, pela vida, pela sociedade corrompida, pela educação secular, que a gente tem que ser reativo. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar nossos direitos, que não devemos buscar fazer valer a justiça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que Deus diz. E Deus diz, faça aos homens como fazendo para mim. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aí você pensa assim, mas ele nunca se converteu. Eu estou há 10 anos obedecendo essa palavra do Senhor e ele nunca se converteu, irmão. Talvez ele vá morrer e vai para o inferno. Mas o nome do Senhor está sendo exaltado no céu. Por quê? Porque o mundo espiritual inteiro está vendo que você está honrando a Ele. Às vezes a gente esquece que a gente não está sozinho nessa terra. Às vezes a gente esquece do que a gente lê em Jó, capítulo 1.
lá está Deus, e no dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se, o Senhor veio entre eles, quem? O diabo, e perguntou o Senhor ao diabo, da onde você está vindo? Ah, estou vindo de dar uma olhada lá no meu quintal, planeta Terra. E Deus diz, mas você tem visto o meu servo Jó? Reto, bom, temente a Deus. Aquilo ali não são pessoas falando de Jó para Deus. Quem é que está falando de Jó para Deus? De quem é que Deus está falando e para quem? Deus não está falando de Jó para um vizinho dele. Deus está falando de Jó para quem? Irmão, o que Deus está falando de você? E o que o diabo está falando a seu respeito? O que ele vê? Os sinais, fala bem alto. Espera aí, não. Mas e o cara que é hipócrita? Ele tem sinais. Jesus mesmo virou para aqueles que eram líderes religiosos e chamou eles de quê? Sepulcros caiados. Por fora vocês estão limpinhos. Por fora vocês têm sinais. Mas por dentro vocês estão podres. Só que sinais não substituem o quê? Eles o quê? O sinal tanto expõe a obediência como expõe a corrupção, expõe a hipocrisia. Olha o que Jesus diz a respeito deles. Ouçam tudo o que eles falam e ensinam para obedecer. Só não sigam o exemplo deles. Eles têm os sinais da obediência, porque eles estão falando aquilo que é verdade, mas eles não vivem, e vocês podem ver. Quanta gente diz assim, para ser crente igual fulano, Deus me livre. Na igreja é um santinho, mas é fora da igreja aqui, ó. Eu sei que tem adultera. Olha lá, conversa, palavrão na boca, bebe, escondido, mas a gente sabe. Mas domingo pega a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Aliás, hoje em dia ninguém mais está botando a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja, né, pastor? Às vezes o celular não esquece, mas tem Bíblia dentro que não lê. Os sinais não substituem a obediência. Eles expõem. Ninguém vai questionar. Se você estiver sendo obediente à palavra de Deus, dizer assim, você é hipócrita. Por quê? Porque estão vendo a sua obediência com as suas atitudes. Me dá um exemplo de alguém que tinha atitude obediente, que tinha sinais que expunham a sua obediência dentro de si. Isso foi reconhecido. Alguém me lembra aí? Um personagem na Bíblia. Daniel. Daniel é levado como escravo junto com Azarias, Ananias, e qual era o outro? E Misael. E lá eles são colocados com a oportunidade de comer o banquete que vinha, o mesmo que o rei Nabucodonosor comia, era para eles. Mas Daniel, Azarias, Ananias e Misael diziam, não, porque nós temos necessidade de demonstrar a aliança que nós temos com o nosso Deus, nós somos obedientes. Ele disse que isso aqui não é para a gente comer, então a gente não pode comer isso aqui. O rei estabelece uma ordem. Quando tocarem a trombeta, todo mundo agora se ajoelha na direção da minha estátua e reverencia como seu Deus. É tocada a trombeta, Daniel faz o quê? Eu não. Por que não? Porque eu tenho obediência ao meu Deus. Antes de obedecer ao homem, eu tenho que obedecer a Deus. Se ao homem ao qual eu estou submetido, e Deus manda eu obedecer, diz para mim que eu tenho que fazer uma coisa que desobedece a Deus que está acima dele e de mim, eu fico com Deus, ainda que eu tenha que pagar o preço por isso. Quanto crente por aí está fazendo diferente de Daniel? Os sinais não substituem a obediência, amados.
eles expõem. E aqui se conecta com Gênesis capítulo 10 a 14, de leitura de hoje. Abraão escolhe a promessa, não o ego. Ló escolhe o que lhe parece melhor aos olhos. Porque a obediência verdadeira é o próximo. Sempre deixa marcas visíveis. Você pode ler bem forte? Então vamos recapitular tudo o que aprendemos? Volta no primeiro. Vamos ler bem forte? Cada uma dos pontos que eu gostaria que você, da parte de Deus, saísse daqui, refletindo e refletindo e refletindo como ovelha de Cristo. Pode ler bem forte? Toda desobediência é, no fundo, eu não desobedeço a Deus porque eu sou falho. Isso é a justificativa daquele que não quer assumir responsabilidade. O que foi que Adão fez? Quando Deus o chama para conversa, ele diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Toda desobediência, no fundo, uma crise de confiança. Quando ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, ela tomou, comeu e me deu, ele tirou dele a responsabilidade, dividiu a responsabilidade entre Deus e a mulher. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Toda desobediência, no fundo, uma crise de... Se Adão tivesse confiado em Deus, nós estávamos mandando todo mundo peladão, sem vergonha nenhuma, comendo manga, que é a fruta da estação, e nos refrescando em lugares gostosos, sem necessidade de ar-condicionado. Porque ninguém estava passando perrengue com esse calorão. Você pode imaginar no Éden, passando perrengue com verão de 52 graus? Pode ler mais uma vez bem forte. Segundo, a obediência não é resposta ao medo do castigo, mas à fidelidade de um Deus que preserva a vida. Tem muito crente que não deixa de ir à igreja porque tem medo. E tem muita gente que se diz crente, dizendo eu não preciso de igreja, porque isso é invenção de homens. Tem muita gente que não tem temor de Deus. E temor de Deus não é medo. Temor de Deus é honra. Reconhecimento da sua santidade. Lê bem forte. A obediência também, queridos, nos livra de decisões movidas pelo ego e nos conduz ao caminho da promessa. Lê bem forte. A obediência nos livra de decisões movidas pelo ego e nos conduz ao caminho da promessa. Quanto crente Gabriela tem por aí? Quanta esposa Gabriela, marido Gabriela, nora Gabriela, genro Gabriela, sogro Gabriela, sogra Gabriela, empregado Gabriela. Quanta gente Gabriela tem por aí? Quanto crente? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. A minha igreja sempre teve árvore de Natal, os pastores. O pastor Cláudio está aqui, o quê? 20 e poucos anos? Eu sou crente desde pequenininha, 50. Ele não era nem nascido. Passei por pastor fulano. Sabe quem foi pastor fulano? Lá na minha igreja tinha uma árvore de Natal enorme, cheia de bolinha. Era lindo aquele monte. As crianças entravam de Páscoa. As crianças entravam tudo com rabinho de pompom, orelhinha de coelho, pintadinho de coelho. Ia lá na frente para cantar. Sou uma florzinha de Jesus. Tão lindo. Lá no EBF entregava ovinho de Páscoa.
entregava ovinho de Páscoa para meus netinhos, tudo lá. Quem pastor Cláudio pensa que ele é? Quer ficar falando aqui, por causa... Irmão, não. No céu não vai entrar crente, Gabriela. No céu vai entrar aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E esses que verdadeiramente foram convertidos ao senhorio de Cristo. Entenderam que precisavam conhecer a verdade para serem libertos de tudo aquilo que impede que possam viver o melhor de Deus nessa terra e de realizar a obra do reino de Deus nessa terra. A igreja não tem poder, não tem autoridade se o crente não tiver poder e não tiver autoridade. O pastor sozinho não tem poder para isso. Porque a obra do reino de Deus não é feita pelo pastor, a obra do reino de Deus é feita pela igreja. Pastor que não tem ovelha não pastoreia. Mas ele pode ser pastor, líder de uma igreja de milhares de pessoas que não são ovelhas de Cristo. Porque a igreja não é a igreja de Cristo. É um aglomerado de pessoas num ambiente social, religioso, que praticam religião do ponto de vista sociológico, teológico, mas desprovido da unção de Deus, da verdade eterna do Senhor, os princípios e valores que estão na palavra de Deus. Eu cresci ouvindo Bíblia, mas oração é igual a santificação. E a palavra de Deus diz que sem, de pontinho em pontinho, não verá a glória de Deus. Quem é? O que é? O que é? Sem santidade. Ninguém verá o Senhor. A obediência nos livra de decisões movidas pelo ego, nos conduz no caminho da promessa. Você sabe as inclinações que você tem. Eu sei as inclinações que eu tenho. E todo dia eu tenho que esmurrar a minha carne. E você também. Para dizer para ela, o teu lugar é no túmulo. Porque eu morri para você no dia que eu recebi Jesus como meu Salvador. Você não manda mais em mim. Eu sou de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Preguiça! Não é você mais que vai mandar em mim, eu vou deixar de ler a palavra. Você não vai me levar a ser alguém mentiroso que faz uma aliança e não cumpre. Tradição! Você não vai mandar em mim dizendo para mim que eu não devo enfrentar a verdade e ser transformado por ela, abandonando aquilo que é lixo cultural, mesclado com o espiritual. Mundo, você não vai dizer como é que eu tenho que me vestir. Por isso, eu não vou mais ficar andando, eu sou macho. Tem macho aqui? Eu não vou ficar andando efeminado, como essa cultura maldita quer me fazer, com a roupa toda coladinha, porque antes eram as mulheres, agora são os homens, que não podem nem andar, porque o negócio fica tudo juntado, junto lá, e aquela coisa fica ali, parecendo que o cara colocou um bocado de meia. Uma vergonha. E vem aqui à frente para poder celebrar o Senhor, expondo praticamente a nudez. Travestida por pano. Mundo, você não vai falar comigo o que eu devo fazer, como eu devo vestir.
Você não vai colocar na minha boca as palavras que eu devo dizer. Você não vai mandar nas minhas emoções para ouvir as músicas cujas letras eu não sei, mas elas podem estar ofendendo a Deus e dando um testemunho errado de quem eu sou. Só porque é do cantor cult do momento, ou porque essa música, ela tem uma vibração sonora que mexe com a minha carne. A obediência nos livra de decisões movidas pelo ego e nos conduz o quê? Ao caminho da promessa. A obediência bíblica não nasce do medo, mas da revelação correta de Deus. Pode ler isso. Você tem medo de Deus? Tem gente que tem medo de Deus. Deus não quer o nosso medo. Deus não espera que a gente faça nada por medo. Deus espera que a gente faça por obediência. Eu não quero ser amado por obrigação. Quem me ama por obrigação, no dia que eu deixar de fazer aquilo que agrada, vai demonstrar que não tinha amor nenhum por mim. Sim ou não? É por isso que tem muita gente que não está mais aqui, que dizia que amava a Deus, chamava o pastor de pastor. Onde é que eles estão hoje? Falando mal do pastor e longe de Deus. Alguns que diziam, na reunião com o pastor, liderança, não falar não, tem medo do pastor, medo. Deus não está querendo nosso medo. Eu não quero ser temido por ninguém por eu ser pastor. Acho interessante que quando eu me casei com Flávia, uma vez ela me contou isso, vou contar na minha versão, porque passa tempo, a gente vai esquecendo coisas. Mas ela estava no pátio da igreja, Beatriz, aqui dentro, né? Desse tamanho, e aí ela conversando, e alguém disse assim, ué, filho do pastor? Gente, eu nunca soube que pastor fazia aquele negócio. Ela virou, foi mais ou menos assim, né? Virou para a pessoa e falou assim, você acha que nasceu aqui como? Como é que você acha que esse bebê entrou aqui dentro? Pastor é ser humano. Pastor faz número 2. E você não vai gostar de estar perto. Você vai esperar ele dar descarga para depois... E vai contar alguns minutos para poder entrar. Ele é ser humano. É igualzinho você. Sente calor, sente frio. Se estressa. Pode de vez em quando dar um grito aí. Ele é ser humano. Ele não é para ser temido com medo. Não é temor de medo. Você não deve ter medo do seu pai. A palavra não manda, tenha medo do seu pai. A palavra de Deus manda o quê? Honre aos teus pais. Obedeça a eles. Mas não é obedecer por medo. Eu obedeci papai e mamãe por medo muitas vezes. E por causa disso, quando eles não estavam, eu desobedecia. Eles não estavam, eu desobedecia. Fazia do meu jeito que eu queria. Por quê? Porque eu obedecia por medo, não obedecia por temor, não obedecia por honrá-los. Deus quer ser obedecido por nós o honrarmos, por sabermos quem Ele é. A obediência bíblica não nasce do medo, mas nasce da revelação correta de Deus. Quem é Deus para você? Alguém para você ter medo? Ou alguém para você honrar? A obediência não é um evento espiritual. É um caminho espiritual. Quanta gente veio para a igreja, mas não veio para Jesus. Mas veio dizendo, não, eu recebi Jesus como Salvador e Senhor. Mas é porque estava passando por um momento de perrengue. Quando as coisas melhoraram, mundo de volta. Eu antes de vir para cá hoje, eu estava lendo
eu li um post, eu não me lembro se foi no Instagram, que eu recebi, dizendo de uma determinada artista que há um tempo atrás estava esquecida e disse que se converteu ao senhorio de Cristo Jesus. Recebeu Jesus como Salvador. Foi para uma determinada igreja, se não me engano, presbiteriana. E a notícia do momento hoje é: assumiu um compromisso de relacionamento com uma outra mulher para viver como sendo marido. E agora diz: eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. Sabe, amados, obediência não é um evento espiritual. Obediência é um caminho espiritual. E sabe quando é que a gente para de trilhar esse caminho? É quando a gente chegar no céu. Começa no dia que eu nasço de novo, quando eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Vai terminar quando eu entregar o meu fôlego de vida nessa terra. Porque aí meu espírito adormece e ele acorda para receber Jesus que vem nos ares e passar pelo grande tribunal de Deus e entrar no gozo celeste da salvação e vida eterna com o Senhor. Pode ler bem forte. Você vive dependendo de mais uma revelação de Deus. Você vem para uma reunião de oração, esperando, porque vai ter uma manifestação, o Espírito Santo vai usar alguém e vai falar comigo, ou eu vou viver aquele momento, aquela coisa. Você é alguém que vive por eventos espirituais, ou você está trilhando um caminho espiritual. Por isso você não abre mão de, ao acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, primeira coisa, buscar a palavra de Deus. Obediência parcial sempre produz fissuras na arca. Pode repetir isso bem forte. Obediência parcial sempre produz fissuras na arca. Como é que está a arca do teu casamento? Como é que está a arca da tua vida profissional, financeira? Como é que está a arca do teu relacionamento familiar? Sua relação com os teus pais? Quem são as pessoas mais próximas de você? São as de fora ou são as de dentro? Ah, pastor, mas é tão difícil lidar com meu pai. Meu pai tem uma cabeça lá em 1940. E a palavra de Deus diz assim: honra o teu pai se ele tiver cabeça em 2026. Porque você estudou e foi mais além do que ele jamais irá. Isso faz de você a pessoa que tem a sabedoria para ensinar e bater de frente com ele. Quando ele falar, você retrucar sem dar o devido respeito para ouvir e ruminar, refletindo sobre o que ele tem a te ensinar, a compartilhar com você. Bem forte. Se você só obedece aquilo que te é seletivo, você escolhe o que você vai obedecer, que não te traz desconforto, tua arca vai ter fissura, vai ter rachadura, vai entrar água. E você sabe o que aconteceria se a arca de Noé tivesse fissura? Nós não estaríamos hoje aqui. Os sinais não substituem a obediência, eles a expõe. Bem forte. Não é a exposição hipócrita da santarrice. Por favor, olha para quem está do lado. Diz para esse irmão aí: não seja um crente chacrilongo. É muito chato, né, pastor?
Eu sou pastor, tem crente que eu não tenho paciência para ouvir, pastor. Eu tenho que confessar isso. Tem crente que, meu Deus do céu, até eu tenho dificuldade. Não tem um assunto, não tem um papo sadio, não tem uma conversa mais profunda, não tem uma expressão de um conhecimento. Ficou parado no tempo ali. Os sinais não substituem a obediência, expõem. Irmão querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que tem muito crente que vive desejando ter aquilo que outros têm e alcançaram e ele nunca vai alcançar? Porque é acomodado. Acredita que pelo fato de ser dizimista, de ser ofertante, estar trabalhando no ministério, alguma coisa na igreja, isso é suficiente para ser merecedor de alguma coisa. Mas quando sai da igreja, quando sai do culto, quando termina o serviço de ministério, vai para casa, não pega um livro para estudar. Não lê um artigo científico. Isso é tão chato, maçante, cansativo. Isso é coisa para pastor Klaus e pastor Cláudia, clá-clá. Isso é assunto para o clá-clá. Não lê um livro. Não, livro é chato. Eu gosto de série. Aliás, tem uma na Netflix agora, tem que ver. Sinais não substituem obediência, eles a expõem. Querido, você quer ser próspero, você quer progredir, você quer ser abençoado, você quer viver o melhor da terra, você quer comer do melhor da terra. Se você não fizer a sua parte. Fala aí, papai e mamãe. Como é que você se sente quando o seu filhinho vem da escola, trazendo o boletim, e você olha lá, nota 8, nota 9, nota 10. Como é que você se sente? Uau! Né? Não é aniversário, não é fim de ano, não é você passa na rua, você olha aquele negócio, aquela bicicleta que ele queria, você está apertado, mas tem uma rapinha lá que você sabe que se você espremer, você vai fazer, você está pensando em comprar um sapato, porque o teu já está lá cacareco. Aí você pensa assim, não, mas meu filho, cara, aí você vai lá e compra aquela bicicleta dividida em 500 parcelas e vem dar de presente. Por quê? Porque encheu o teu coração de alegria. Como é que você acha que Deus se sente quando a gente está vivendo para dar prazer ao coração dele? Os sinais não substituem a obediência, fazem o quê? Expõem. Pode ler bem forte. Os sinais não substituem a obediência, eles a expõem. Por fim, a obediência verdadeira sempre deixa marcas visíveis. Conhece algum personagem na Bíblia que passou a ter marcas visíveis por ser obediente? Alguém conhece? Se lembra de algum? Quem foi? O maior de todos. Ser humano como eu e você. A marca dele é visível. Quando ele ressuscitou, com amor, paciência, longanimidade, ele voltou-se para aquele que era um dos seus discípulos que andaram com ele e o viram ressuscitar um morto sepultado há vários dias, que o corpo já deveria estar putrefato. Mas duvidou do testemunho das mulheres que disseram, ele ressuscitou. E ele disse, toca aqui, olha o furo na minha mão. Eu trago comigo as marcas da minha obediência. E a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, morte vergonhosa,
morte humilhante, morte como um facínora, sendo inocente, para com as suas marcas pagar o preço da remissão dos nossos pecados e dar a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crê. Quais são as marcas que você carrega da sua obediência? Pensa sobre isso. Meu amado, minha amada, se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, recebendo-o como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, entenda algo com clareza. Você está participando conosco pela transmissão, mas ainda não recebeu Jesus, não entregou-se em aliança, obedientemente, com disposição para aprender, conhecer e obedecer o Senhor. Antes de existir obediência, é preciso existir aliança. Obedecer por medo não é aliança. E o nosso Deus não é Deus de terror. Ele é Deus de aliança. Deus não chamou Abraão para obedecer sem antes chamá-lo para andar com ele. E você não precisa começar fazendo certo, porque Deus não espera de você perfeccionismo. O que você precisa começar é crendo. E hoje Deus te convida, anda na minha presença. Isso começa com arrependimento por ser pecador, reconhecendo, eu não mereço a salvação e a vida eterna. Eu sou pecador. Eu tenho inclinações carnais para fazer coisas que eu sei que são desonrosas para Deus, que são ofensivas até mesmo para aquelas pessoas que eu amo e estão do meu lado. Então tudo começa com arrependimento e fé em Jesus Cristo, que pagou o preço para a remissão, pagamento total da nossa dívida de pecado, lá naquela cruz. E por causa disso entrega o controle da sua vida nas mãos dele. Se você deseja hoje entrar nessa caminhada de obediência, reconciliar-se com Deus, iniciar uma nova história. Quem sabe você, querido, que um dia esteve no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, e hoje você está lá fora, como um desigrejado, quem sabe já tendo dito, eu não preciso da igreja para ser um crente em Jesus. Eu não preciso da igreja para caminhar com o Senhor. Diga para mim, lá fora você ouve o que você ouviu aqui? Palavras que não são palavras de apontar o seu pecado para dizer que você é um miserável, mas palavras de exortação para que você recorra à sua consciência e faça um concerto com Deus para viver pelos princípios e valores que Ele estabeleceu, para que você seja abençoado nessa terra. Mas primeiro, recebendo a salvação e a vida eterna pelos méritos de Jesus. Então, se você ainda não entregou sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, e você quer receber Jesus Cristo hoje como teu único, eterno, suficiente Salvador, quem sabe você que mesmo sendo membro da igreja há tantos anos, reconhece que você viveu até aqui como um religioso, por isso se afastou. Quem sabe nunca se afastou, como eu nunca me afastei, mas estava andando no mundo com um pé lá e outro cá. Hoje é dia de você entregar a sua vida ao senhorio de Cristo e recebê-lo em aliança como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Tem alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, e fazer uma aliança com Ele, dizer, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu reconheço que não há salvação se não for através do Senhor. E eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Onde você estiver, levanta bem alto o seu braço. E se você está participando conosco pela internet, por essa transmissão, você quer receber Jesus, você pode agora mesmo dizer aí nos comentários, eu recebo Jesus.
E depois haverá um QR Code na sua tela. Mas também terá um link afixado no primeiro comentário. Você clicando lá, você será levado a uma outra página. Mas não faça isso agora, faça depois da transmissão. E nós vamos receber a sua mensagem. E nós vamos caminhar com você e ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aqui, quer receber Jesus como teu Salvador e Senhor, ao final do culto, vem aqui à frente. Nós teremos irmãos que vão estar aqui para orientar você e te ajudar nessa caminhada. Agora eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu Jesus como Salvador, que é membro da Igreja de Cristo. Esse apelo não é para você fazer um novo pacto. Você fez isso dia 31 de dezembro. Ele está aqui dentro dessa arca. O pacto já foi feito. O compromisso já foi depositado aqui na arca. Essa arca está aqui diante de nós como símbolo exterior da aliança, do compromisso que você fez na sua alma, no seu coração com Deus. Esse é um apelo de exame. Como diz 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos. A arca, amados, aqui à frente não é decoração litúrgica, ela é memorial, ela é testemunha e é também um chamado silencioso a voltar-se para essa aliança feita. Ela nos pergunta toda semana e nos perguntará todas as vezes que entrarmos nesse lugar de culto. Ela vai perguntar para você: você tem andado na presença de Deus? A palavra do Senhor tem sido aberta por você todos os dias na jornada de oração, de leitura bíblica? Houve área de negligência, de resistência ou de infidelidade da sua parte em relação ao que Deus estabeleceu, que é como Ele espera que você viva? E esse não é um chamado para você se levantar agora aí onde você está, não é um chamado para você levantar a sua mão, é um chamado para você ajoelhar o seu coração. Mas se você quiser fazer algum sinal externo daquilo que é a sua decisão interior, fique à vontade para fazê-lo. Se você percebe que falhou em algum dia, deixou de ler. Quantas vezes você maratonou uma série? Volta lá. Refaz, ou melhor, faz o que você não fez. Leia aquele texto. Faça a reflexão. Assista a mensagem. Coloque em dia a sua jornada. Mas se você falhou algum dia, se você relaxou na leitura, se você endureceu o coração, se você escolheu o ego em vez da promessa, então não fuja da arca. Tome atitude de arrependimento silencioso diante de Deus, porque a aliança não se rompe, a aliança se trata. E nosso Deus é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que perdoa. Ele é o Senhor que é longânimo, misericordioso. Ele é o Senhor que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Mas não faça disso algo que você se acostume, porque deixaria de ser expressão de honra para ser abuso. Então venha ao Senhor misericordioso e se conserte renovando a sua aliança. Noé construiu a arca antes da chuva. Abraão andou com Deus antes do cumprimento. E nós estamos lendo a palavra antes das grandes colheitas que faremos. E nós as faremos, se é que andaremos com o Senhor. 2026, amados, não será lembrado como o ano da emoção, mas como o ano da obediência consciente, madura e perseverante. A arca está aqui, diante de nós. A palavra estará aberta todos os dias. E o Deus Todo-Poderoso continua e continuará dizendo para mim e para você todos os dias: anda na minha presença.